Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo belezinha? Vamos conversar sobre Tarantino. Tarantino tá aparecendo bastante em entrevistas. A gente vai repercutir 2 entrevistas do Tarantino. Essa aqui, que ele fala sobre o cinema versus o streaming e principalmente a cutucadinha que ele dá em Ryan Reynolds e também a opinião dele em relação a James Bond. James Bond vai sair logo mais. O importante é que o Tarantino, ele é um diretor muito bem conceituado, muito bem renomado. É um diretor de poucos filmes, né? Ele fez 9 filmes e ele vai fazer o 10º filme dele para encerrar a carreira. E a gente vai repercutir a opinião do Tarantino em relação ao que o streaming causa diretamente no cinema. É bem legal ouvir isso, porque o Tarantino é um cara de cinema, né? É um cara que tem história, é um cara que a gente respeita pelos filmes que dirigiu, desde Cães de Aluguel, olha que grande momento, hein? Pulp Fiction. Desde todos os clássicos do Tarantino até os mais atuais. É claro que a gente não vai concordar com tudo que o Tarantino... Porque já pensou? Ai... Não quero mais, Tarantino, não assisto mais nada, não concordei com você. Então aqui não tem isso, a gente concorda, inclusive tem a Carta Magna. A Carta faz tempo que a gente acho que nunca utilizamos a Carta Magna. Pra quem é mais novo do canal, a respeito da Lacrate, por favor, Gui, pode colocar a Carta Magna. But, you know, but I mean, but there has become a thing that's gone on, it seems like in this, especially this last year, where what's the word I'm looking at? Ideology is more important than art. Way more, certainly to the awards. Yeah. And it's just, you know, it's like, you know, ideology trumps art. Ideology trumps individual effort. Ideology trumps good. Ideology trumps entertaining. There's 2 kinds of movies, virtue signalers and superhero movies. Tarantino é um cara que tem... a gente gosta do Tarantino porque ele dá a opinião dele. Sim. E assim, ele não tem medo, ele dá a opinião dele. Sobre a questão de ser o último filme, eu já falei pra vocês isso aí. Isso aí é até chegar aquele pix bem bonito pra fazer um novo trabalho, tá? Mas, não sei, de repente ele pode estar falando a verdade com a gente Tarantino sobre o seu último filme. Mas é interessante a gente ter as colocações de um diretor renomado sobre tudo que tá acontecendo hoje, né? Sobre os serviços de streaming e também sobre o Ryan Reynolds. Eu confesso que o Gabriel, que separa a pauta, eu não sei o que ele falou do Ryan Reynolds. Provavelmente, se ele der a cutucada, eu vou discordar, porque eu adoro o Ryan Reynolds. Então, mas o serviço de streaming vai ser bem legal a gente ouvir do Tarantino o que ele acha disso. Então faz o seguinte, galera, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Temos a loja da Linhagem, todas as camisas que usamos e os moletons que vão ser lançados disponíveis na loja da linhagem.com. Se você quiser se tornar um membro apoiador, se você gosta do nosso trabalho, R$ 4,99, valor simbólico, e você pode usar estas figurinhas lindas que vocês estão vendo aí na tela para os comentários. E aquele recado para você que está defasado no mercado de trabalho ou pretende fazer uma viagem internacional ou precisa ser promovido, mas para isso você precisa ter o inglês. Então a gente vai te apresentar o método BWay do nosso parceiro e professor Jonas Bressan, que veio aqui com a gente, trocou uma ideia. Cara, gente boníssima, ajudou demais a Linhagem Geek nesta trajetória em que passamos desmonetizados. Então assim, o professor Jonas Bressan, ele ganhou o prêmio da plataforma Eduz, do curso de inglês mais vendido da internet. Então assim, não tem nenhum tipo de desconfiança em relação ao método BWay. Mais de 150 videoaulas, certificado, plantão de dúvidas e aulas exclusivas com o professor. No link na descrição, a gente te dá R$100 de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes. Então quer aprender a falar inglês? Método BWay do nosso parceiro e professor Jonas Bressan. E se você tem um serviço, curso, canal do YouTube ou produto, você pode anunciar aqui na Linhagem Geek. É só mandar um e-mail para linhagemgeekoficial@gmail.com. Vai ser muito legal trabalhar com você. Vamos lá, galera. Quentin Tarantino é um dos cineastas mais respeitados da indústria. Ele acredita que as plataformas de streaming estão ofuscando o cinema. Eu concordo. Eu acho que o streaming, ele tira as pessoas do cinema, porque tem muitas pessoas que preferem ficar no conforto do lar. É claro que tem muitos filmes que não são lançados diretamente no streaming. Porém,
Os streamings, eles estão investindo muito em filmes de alta qualidade, em atores. É só você olhar a Netflix. A Netflix acabou de contratar o Schwarzenegger. A Netflix tem filmes com Ryan Reynolds, tem filmes com Chris Hemsworth, tem filmes com Idris Elba, tem um monte de filmes. Então, os streamings, eles estão investindo. Tem a Apple TV agora também, que tá investindo também, e fez agora recentemente o filme Air, com o Ben Affleck, Chris Tucker, com o Mark Wahlberg. Então, assim, você vê que a própria Amazon... Então, os streamings, eles estão investindo. Acredito ainda que exista muito público pro cinema. Tipo a gente ama o cinema. Mas, querendo ou não, existe a concorrência. Porque antigamente você ia... Quando eu digo antigamente, acho que uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás... Você iria pelo menos umas 3 vezes por mês no cinema. Porque assim, não é todo o blockbuster, mas assim, ou o mais esperado, ou aquele filme do nicho que você gosta, um filme de terror. Então você iria de 2 a 3 vezes no cinema. Eu acho que isso diminuiu muito, porque com a época dos super-heróis, passou a ir no cinema só pra ver o grande herói, né? Pra ver o Batman, pra ver o Homem-Aranha, enfim... Agora com os streamings e o torrent, a gente nunca pode esquecer do torrent, né? Com os serviços de streaming e o torrent, essa ida ao cinema, ela foi se perdendo. E aí você fica em casa, porque você já paga uma mensalidade pro serviço de streaming, seja Netflix, Amazon, HBO. Você fica em casa e aí você tem todo aquele catálogo que o streaming te oferece. Eu não sei se isso vai mudar, mas eu acredito que no cinema, ainda hoje, como eu disse, acho que numa crítica recente aqui da Linhagem, o boca a boca ainda é muito importante no cinema. Ele é mais importante ainda hoje. Porque hoje, como a gente tem, como eu falei, tem esse leque de informações e também a gente pode até colocar os serviços de canais grátis, como o YouTube. Você tem muita coisa pra assistir. Porque às vezes a gente ia pro cinema porque não tinha nada pra fazer, pô. Não tinha nada pra fazer, só tinha a programação de TV. Vamos no cinema, era um escape. E na locadora todos os filmes bons estavam alugados. Isso, então vamos no cinema. Hoje você tem uma penca de conteúdo. Você tem a Crunchyroll, você tem os sites de anime, você tem o torrent, você tem os streams, você tem o YouTube, você tem Vimeo, você tem uma infinidade de... Você tem podcasts, entendeu? No Spotify ou no Deezer. Então você tem uma infinidade de conteúdo hoje que distrai. E o cinema, ele tá concorrendo com tudo isso aqui. Então a galera tá indo pro cinema naqueles filmes chave Iniesta. Fazia tempo isso também. Fazia muito tempo. Então naquele filme chave, por exemplo, a gente tá entrando em julho, que é a época dos grandes blockbusters, que são as férias lá dos Estados Unidos. Então a gente vai ter o Aranhaverso, nós temos, né, o Aranhaverso, o Flash, o Transformers. Então aqui já tem toda uma época em que o filme é programado pra estrear. É difícil essa concorrência, mas ainda assim existem filmes que faz com que a galera saia de casa, pague o cinema e fique satisfeito. Mas aí que tá, com tudo isso, você obriga o cinema a ter mais qualidade. Era exatamente isso que eu falei, a colocar o atenuante da qualidade. Você obriga, fala assim, pô, eu tô saindo, eu tenho tudo isso grátis pra mim. Eu tô saindo da minha casa pra pagar uma condução, pagar um Uber, pagar o ingresso no cinema que também não tá barato. Não pra ver um filme podre. Cavaleiros. Então peraí. Claro, eu não tenho a menor dúvida que é por isso que o Cavaleiros foi um fracasso. Porque se fosse bom, o boca a boca da estreia e da pré-estreia ia começar. Aí a galera que tava meio receosa falou, opa, então beleza, eu tô errado, então eu vou assistir. Então, o boca a boca hoje é ainda mais importante, porque indo pro cinema, você tem que ter uma qualidade superior aos que você tem em casa. Exceto quando o boca a boca atrapalha o fandom. Isso. A culpa é nossa do fracasso dos outros. Vamos lá, galera, vamos trazer as palavras de Quentin. Primeira, aspas, está na hora, é hora de sair. Eu gosto da ideia de sair por cima. Gosto da ideia de dar tudo de mim por 30 anos e depois dizer, já chega. E não gosto de trabalhar com retornos decrescentes. Quero dizer, agora é um bom momento, porque
O que ainda é um filme são coisas que eles mostram na Apple, seriam os retornos decrescentes pra mim. Então assim, aqui o Quentin, ele fala da despedida dele, porque ele disse que ele só vai fazer 10 filmes na vida, e o 10º filme está em processo de construção. Então aqui ele tá justificando o fato dele não continuar no cinema, sabe? Quando ele coloca aqui, não gosto de trabalhar com retornos decrescentes, eu acho que aqui ele tá dizendo com... Bilheteria? Retorno sabe? Financeiro. Porque assim, conforme você faz muito filme, a chance de você errar aumenta. Então ele quer ficar, você vê, ele quer sair por cima. O Quentin Tarantino dificilmente teve um filme dele que foi muito ruim. É o famoso sair na palma. Na palma. Sair parar no auge. Exato. E aí ele continua aqui, ó. Tarantino argumentou que o cinema é uma arte que necessita da experiência da tela grande para gerar boas memórias. E o conteúdo transmitido em streaming é algo que cai no esquecimento. Isso é verdade. Então, isso é verdade. É porque a experiência de você assistir um filme em casa é diferente. Exato. Por exemplo, se a gente tivesse assistido Top Gun Maverick em casa, a gente não viveria aquela experiência fantástica porque Top Gun Maverick ganhou o Oscar de melhor som. Você tem na sua casa, se você tem ali um subwooferzinho, né, um home theater, né, aí você conseguiria ter uma experiência de áudio interessante, mas nada comparado a um IMAX no cinema. É que o cinema tem toda a preparação, né? Por exemplo, eu lembro que eu acredito que o filme mais recente, que todo mundo tava muito ansioso pra assistir, e era uma ansiedade geral, era o Ultimato. E essa sensação de você ter essa ansiedade pra ver o filme no cinema, pô, cara, essa aí... Você causar isso aí é o grande sucesso. Porque você tá causando um sentimento real na pessoa para com o seu filme. Então eu acho que é isso que ele quer dizer. Porque quando a gente vai no cinema, tem toda uma... Mesmo se for um filme como a gente vai assistir, eu e o Gabriel, a gente vai assistir de uma forma mais profissional para trabalhar aqui. Mas mesmo assim, tem uma preparação, tem uma expectativa, tem o que a gente espera. Por exemplo, até o próprio Homem-Aranha 3, no cinema, quando os 3 aparecem, é outra experiência, né? Sim. Do que você vê na tua casa, etc e tal. Exatamente. Ele tem razão aqui, o Quentin. Sim. E assim, independente do streaming, independente de trabalhar com isso, eu amo o cinema, sempre vou amar a experiência do cinema. Sempre. Cinema, pra mim, é uma coisa que... Cara, pra vocês que não sabem, a gente, quando morava em Santos, a gente era moleque... A gente morava na Avenida dos Cinemas. Tinha uma avenida. Hoje os cinemas, a maioria fica em shopping. Na nossa época, os cinemas ficavam na rua. E a avenida que a gente morava era uma avenida que tinha 3 cinemas. Ainda 3. Tem o Roxy ainda. Sobrou o Roxy. O Roxy sobrou, que é tinha um de o rua. Indaiá, o Iporanga e o Roxy. Sim. Então assim, pra quem é de Santos, se identificou. Então pra qualquer trajeto, qualquer coisa que a gente fosse fazer em Santos, a gente passava em frente aos cinemas. E era sempre aquela visão incrível, sabe? Dos cartazes, das sinopses nos banners. Então pra gente o cinema é muito importante. E a experiência, ela é realmente incomparável. Você, por exemplo, assistir um filme de terror no cinema, ali tudo escuro, com aquele sonzão, aquele sangão mesmo, gore. Então... a experiência do cinema, ela sempre será imbatível. Mas concordo que o streaming, ele ofusca, principalmente as várias opções que você tem hoje. Vamos continuar na aspas do Tarantino aqui, ó. Provavelmente farei o filme com a Sony, porque eles são os últimos da cidade que são totalmente comprometidos com a experiência cinematográfica. Eles também, nesse caso, o Tarantino, eles são comprometidos com o fracasso também, na maioria das vezes, tá? Então, é que assim, é o Tarantino, mas a Sony, olha, é um atrás do outro de medíocre, péssimo. Não se trata de alimentar sua rede de streaming. Eles estão comprometidos com a experiência em tela grande. Eles julgam o sucesso pelas bundas nos assentos. Eles julgam o sucesso pelos filmes que entram no imaginário popular. Não fazem filmes apenas para ser mais um em um catálogo de streaming. E isso também é verdade, porque o volume de produção no streaming é muito mais rápido.
Você tem lançamentos nos streamings, coloca aí Netflix, Amazon Prime, HBO, a Apple ainda não tem muito volume, mas a Netflix, HBO, a própria Disney, o volume é muito mais alto, é muito mais rápido, porque o circuito do cinema é diferente. O streaming é seu. Você lança a hora que você quiser o filme. O cinema você precisa cumprir uma agenda para você encaixar o seu filme em uma determinada época, por exemplo, para pegar muitos cinemas. Então tem todo um circuito estratégico. Então não é simples lançar no cinema. Agora, quando você tem o seu streaming, você tem o seu orçamento, o seu investimento, você lança sem nenhum tipo de barreira, principalmente mercadológica. E outra coisa, né, Quentin? Se a Sony tivesse comprometida com as bundas nos assentos, não tinha mais Sony, porque tirando algumas parcerias ali, que agora vai ter o Aranhaverso, que com certeza vai performar bem, mas tirando isso aí, é triste, hein? É triste. E aí vem a cutucada em Ryan Reynolds, ó. Por fim, o diretor fez comentários negativos às produções estreladas por Ryan Reynolds na Netflix, o Alerta Vermelho e o Projeto Adam. Aspas, não quero implicar com ninguém, mas aparentemente, para Netflix, Ryan Reynolds ganhou 50 milhões de dólares neste filme, 50 milhões de dólares naquele outro e mais uns 50 milhões num próximo filme deles. Não sei o que são esses filmes, eu nunca os vi. Você já? Eu nunca conversei com um agente de Ryan Reynolds, mas o agente dele disse isso em entrevistas. Bom, para ele estar ganhando tanto dinheiro, mas esses filmes não estão no imaginário popular. É quase como se eles nem existissem. Aqui, vamos discordar de Quentin Tarantino. Tem muitos filmes bons saindo no streaming. No ano passado, na nossa lista dos 10 melhores, 13 Vidas, O Resgate, ficou entre os 3. Um belíssimo filme da Muito Amazon bom Prime. Muito bom. Um belíssimo filme. Lógico, em primeiro lugar ficou o Top Gun Maverick, mas foi cinema. Agora, a gente colocou o 13 Vidas, O Resgate, porque foi um dos melhores filmes realmente que a gente viu no ano e foi no streaming. Esse ano, a gente vai ter agora o Resgate 2. Sim. Que vai vir no streaming. Ó, por exemplo, a gente trouxe a resenha do Tetris, que é streaming, filmaço. A gente trouxe a resenha do Air, que é streaming, filmaço. Então, assim, temos também filmes... O próprio Agente Infiltrado da Netflix, que é um bom filme. Então, assim, o streaming, que o Neo André trouxe a questão da qualidade, também está explorando, está prestando atenção em qualidade. Lógico, tiveram outro, por exemplo, Luther. A gente não gostou. Netflix. Então, tem filmes, os streamings eles estão se cobrando para também trazer qualidade. A experiência é diferente? Concordo. Mas pra mim não são filmes esquecíveis. Os filmes do streaming, a gente percebe uma qualidade menor de alguns filmes que a gente vê no cinema. Porque, outra coisa, o cinema, ele também não é pra lançar filme com qualidade de streaming. Isso é uma opinião minha. Eu acho que pra um filme ir pro cinema, ele tem que ser parrudo. Ele tem que ter uma qualidade boa de edição, Sim. de tudo. Então eu entendo o que o Quentin Tarantino quis dizer. Mas existem filmes também e séries muito boas para o streaming. É um concorrente. Às vezes um pouco desleal, porque você tem o streaming que tem mais catálogo, você tem na sua casa, e aí você não quer sair pra ver um filme no cinema. Também porque a sua vida tá agitada, ou você tá economizando. Então é uma coisa que o cinema vai ter que se virar pra atrair a pessoa, pra falar assim, olha, vale a pena você sair da sua casa, pegar um Uber, pegar um táxi e pagar aqui o ingresso. O cinema vai ter que dar esse respaldo para as pessoas que gostam disso e também retornar ao hábito, porque também nós tivemos a questão da pandemia, então muita gente parou de ter aquele hábito e acabou e continuou vivendo, esqueceu. Sim. Porque tem muita coisa para se preocupar, tem apartamento, tem aluguel, tem um monte de coisa, foi vivendo e esse hábito se perdeu. Então o cinema ele tem que ter estreias muito boas para fazer com que as pessoas retornem a fazer esse tipo de hábito. Perfeito, galera. E Projeto Adam é um bom filme, um bom Sessão da Tarde. Gostei de Projeto Adam. Coloca aí nos comentários se vocês concordam ou discordam de Quentin Tarantino. De qualquer forma, galera, muito obrigado por chegarem até aqui. Se esse vídeo fez sentido, se vocês quiserem se tornar membros aqui da Linhagem, R$ 4,99, membro apoiador. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.